Bom dia, você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias, receba nosso cordial abraço. Desejamos que esse mês seja um mês de crescimento em todas as áreas, que nossas orações possam estar sendo ouvidas, respondidas, e isso possa nos trazer uma firme convicção de que vale a pena caminhar com Deus, confiar nele e poder levar para ele todas as nossas necessidades. Hoje, pensando sobre a oração, eu gosto particularmente de dois momentos na vida de Jacó, quando ele faz duas orações significativas, cada uma em um tempo. Há uma diferença de 20 anos da primeira para a segunda, e eu penso particularmente que nós temos um crescimento em termos de início, meio e fim da nossa jornada, não só por conta da nossa idade, mas também por conta de uma vivência espiritual que deve ser crescente. Quando eu olho para trás, por exemplo, na minha vida cristã, eu me lembro que há 20 anos atrás eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, espera-se que também nas orações haja um crescimento, uma maturidade, um avanço e, acima de tudo, um crescimento na confiança e na dependência com Deus e também no descanso que a oração nos proporciona, que é entregar para Deus as nossas dores, dificuldades e poder descansar sabendo que alguém maior que nós está cuidando dessas necessidades e também cuidando para que também nós possamos ser ajudados pelo Senhor, que no caso, para Ele que nós temos orado e devotado a nossa confiança com certeza. Esses dois momentos na vida de Jacó, como eu já falei anteriormente, que teve um tempo de 20 anos, né? O primeiro momento, Jacó estava fugindo da sua família, ele estava ameaçado de morte pelo irmão, por uma série de situações que eu não vou abordar agora, mas haviam conflitos familiares sérios, e Jacó, então, orientado pela mãe, está indo para a Mesopotâmia, família dos seus familiares maternos, e ele, no meio do caminho, ele dorme, tem um sonho. Depois desse sonho, ele percebe que está em Betel, deu o local lá, o nome de Betel, porque ele disse que Betel significava casa de Deus, porque ele tinha tido um sonho muito significativo com Deus. E por conta da situação que Jacó está vivendo, no capítulo 28 de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, versículo 20, depois desse sonho, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Eu acabei de ler Gênesis 28, versículo 20 até o versículo 22. Esse é o primeiro sinal de vida espiritual em Jacó. Ele começa a aproximar-se da tradição de Abraão e de Isaque e de criar altares para Deus. Embora a sua promessa seguinte seja mais uma barganha egocêntrica, né? Barganha significa troca. Você percebe aí que no desespero dele, ele está pedindo a Deus que lhe provenha de comida, roupa, a sua própria segurança na viagem, na ida e também na volta, e que, se Deus assim proceder, de tudo que ele ganhar, ele vai dar o dízimo e ele vai levantar uma coluna que servirá de santuário para Deus. Então, não deixa de ser uma oração egocêntrica, com barganha, do que mesmo uma verdadeira expressão
de verdadeira adoração. 20 anos depois, Deus se faz presente e Jacó consagra esses lugares quando ele volta. Nós vamos já ver isso no capítulo 32. Ele cumpre o seu voto com Deus e ele faz uma segunda oração que está no capítulo 32, a partir do versículo 9 de Gênesis, quando diz: Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometestes, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. E o versículo 13 diz que depois de passar ali a noite, Deus foi dando uma direção, uma estratégia, um foco para que realmente Jacó pudesse encontrar seu irmão 20 anos depois daquele conflito. E Jacó então faz essa linda oração, uma oração agora diferente, é uma oração mais íntima, é uma oração mais devotada e é também uma oração em que Jacó mostra todos os seus sentimentos, como medo, ansiedade e temores diante do que poderia lhe acontecer caso o seu irmão viesse a cumprir tudo o que havia prometido 20 anos antes. A primeira oração realmente que conhecemos de Jacó, desde que ele negociou com Deus há 20 anos atrás, que foi aquele primeiro voto, que também é uma oração. Esse Jacó é uma outra pessoa. Antes ele era orgulhoso, enganador e confiante. Agora ele é humilde, ele é honesto e desesperado, né? Como eu já citei, ele está com medo, está ansioso, está temeroso. Essa oração é muito diferente da outra. Incentivado pela crise, ele aprende realmente a clamar. Ele ora com base na aliança com Deus, suas palavras são promessas e sua graça, expressando humildade e honestidade quanto ao seu medo. E Jacó, então, nos ensina sobre aquela maturidade que eu falei lá no início dessa reflexão, de que nós podemos e devemos crescer, nos desenvolver e também desenvolver uma confiança inabalável com o Deus que tem cumprido as suas promessas com todas aquelas pessoas que nele confiam e que o buscam, especialmente em momentos de temores, em momentos de pavores e em momentos cruciais, como foi esse agora. E Deus então respondeu, cuidou, e pela graça do Senhor nós sabemos que Jacó morreu de velhice, mas Deus o livrou e o guardou desse encontro, onde os 2 irmãos puderam finalmente se perdoar e Jacó seguir viagem e o seu caminho com confiança, porque Deus é aquele que responde às nossas orações e vai além, nos protegendo, nos abençoando e nos guardando. Essa é a mensagem para hoje, o desafio, e que a gente venha ter maturidade também na nossa vida devocional através da oração. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço. Amém.